Trabalho realizado a respeito de fundações e suas aplicações. Bom, para falar de fundações, então, a gente pode voltar, né, desde os primórdios da humanidade, né, onde o homem, desde o passado, já começou a ter um conhecimento relacionado a esse respeito. Então, a evolução da engenharia de fundações confunde-se com a própria evolução da engenharia geotécnica, a área que engloba os conhecimentos de fundações, barragens, obras de contenção e mecânicas do solo. Então, de modo geral, a história da engenharia geotécnica remonta aos primórdios da civilização humana, expressando os anseios do homem de adequar o meio que habita às suas necessidades. A gente pode citar como exemplo aí, no período Neolítico, com o advento da pedra lascada, o homem passou a trabalhar de forma rudimentar a madeira, construindo suas primeiras habitações sobre estacas de madeira em regiões aí inundáveis. No caso das cabanas de pedra, eram feitas em locais onde havia uma escassez de madeira. Então a gente pode ver desde o passado o homem, para se habitar no lugar, para se localizar, para começar a construir em algum lugar, ele teria que ter um conhecimento do solo, conhecimento da área, da região onde ele estava se instalando, que tem muito a ver com o tema, né, do trabalho, referente às fundações, que até hoje, dependendo da minha construção, dependendo do solo onde eu quero instalar algum edifício, vou ter que me determinar ali um estudo do solo, um estudo do que eu quero colocar ali para ver se realmente o solo vai aguentar. E a fundações tem a ver com isso, é a fundação que vai dizer o que eu posso colocar ali e o modo que tem que ser feito. E então o objetivo aí desse trabalho, dessa apresentação, consiste em investigar os tipos de fundação utilizados nos edifícios, né? De múltiplos pavimentos, residências, comerciais, apresentando como funciona, investigando os fatores que influenciam a escolha do tipo de fundação. Né? Como já disse, aí vai depender do tipo de solo, inclusive também até por fatores econômicos. Então, aí para começar, a gente apresentar os tipos de fundações. Primeiramente, o que seria fundação, né? Então, as fundações elas são responsáveis por distribuir o peso, a carga da construção para o solo de forma segura, para que não ocorram deslizamentos de terra e problemas com trincas e rachaduras na sua casa. Então, por isso, a escolha do tipo de fundação certa para a sua casa deve ser feita por um engenheiro capacitado. Então, a fundação seria ali o alicerce mesmo da construção, para a partir dali se levantar todo o edifício. Bom, como dito acima, a escolha da fundação é importantíssima, já que depende do tipo do solo e o porte da construção. Então, na parte da construção civil, aí existem dois tipos de fundação: as fundações rasas ou diretas e as fundações profundas ou indiretas. A fundação direta é aplicada em casas com até 2 pavimentos e é comum utilizarmos as fundações diretas devido ao seu custo-benefício. Esse tipo de fundação transmite as cargas diretamente para o solo, por suas bases, e possui profundidade igual ou inferior a 3 metros. Os formatos das fundações mudam conforme o tipo, mas todas são construídas com concreto e aço, ou seja, né, como é costumeiro ser chamada, de concreto armado. O primeiro tipo de fundação, fundação direta, é a sapata, que por sua vez se divide em sapata isolada, que são recomendadas para terrenos com solo firme de boa resistência, e o peso da edificação é transmitido para as colunas, que por sua vez transferem o peso para as sapatas, que distribuem para o solo. Pode ser a sapata reta ou piramidal. Isso depende do custo-benefício pela mão de obra. O outro tipo de sapata é a sapata corrida. É uma fundação superficial muito utilizada na construção de casas com vãos pequenos, muros, paredes de reservatórios e piscinas. É uma estrutura contínua de concreto armado que fica abaixo das paredes, e o peso da construção é transferido para as colunas e depois distribuído linearmente para o solo. Resiste a esforços de compressão e flexão e é utilizada quando é construído vários pilares em uma fileira, né, numa parede só. Existe a sapata armada, que é o caso dito acima,
E também é um tipo de sapata simples, que é quando é constatada a existência de um terreno firme, a uma profundidade relativamente pequena, pois a profundidade não deve ultrapassar 1 metro, e que a altura do elemento de fundação não está sujeito a limitações. Uma solução econômica com esse tipo de solo, né, com essas condições, é o de utilizar blocos escalonados em alvenaria. O bloco ele deve trabalhar a compressão simples, então por isso os degraus devem ser executados com inclinação de 45 graus. Porém, quando o terreno firme ultrapassa a profundidade de 1 metro ou a largura for excessiva, torna-se antieconômico fazer essa execução por blocos escalonados em alvenaria, sendo então, se faz necessário, usar mesmo a sapata armada, né? Outro tipo de fundação é o radier. O radier é uma placa de concreto armado que fica abaixo da casa e em contato direto com o solo. Nesse tipo de fundação, a casa é construída logo acima dele e o peso, a carga dela é distribuído de forma uniforme para o solo. É recomendado esse tipo de fundação em solos com baixa resistência e a espessura da camada do solo é relativamente profunda. Fundações indiretas ou profundas. Esse tipo de fundação transmite suas cargas através do atrito lateral, que é resultante do contato do seu comprimento com o solo, ou da combinação entre a resistência da base com o atrito lateral. As dimensões dessa fundação é definida a partir do carregamento que ela recebe dos pilares. Quanto maior a carga, maior a profundidade, área e diâmetro da fundação. É possível ter estacas com características diferentes em uma mesma obra. Por exemplo, se uma estaca receber menos carga que outra, assim ela terá dimensão diferente de outras estacas que recebem maior carga. Tubulão a céu aberto é uma fundação profunda, onde a escavação pode ser tanto manual quanto mecânica, onde há a descida de um operário para o alargamento da base ou para a limpeza do fundo, mesmo não havendo base. O tubulão a ar comprimido são parecidos com o de céu aberto, porém utilizados em execuções abaixo do nível da água, onde é executado um revestimento metálico e uma cabine que é pressurizada. O tubulão a ar comprimido são parecidos com o de céu aberto, porém utilizados em execuções abaixo do nível da água, onde é executado em um revestimento metálico e uma cabine que pressuriza o tubulão, assim impedindo a entrada de água. A estaca franque consiste na cravação de um tubo que em sua ponta tem uma bucha de concreto que promove uma base alargada durante a execução. Para a execução desse processo é necessário bate-estaca, pilões e tubos para revestir o furo. Seu processo tem grande impacto e ruído, podendo danificar construções vizinhas, onde não é recomendado fazer em grandes centros urbanos. Também não é indicado para terrenos com matações e camadas de argila mole, saturada, para não ocorrer o estrangulamento do fuste. A escavação broca é executada por um trado manual e em seguida é concretado. Apresenta diâmetros e profundidades menores, assim sendo utilizadas em pequenas cargas, sendo interessante seu uso por não provocar vibrações e por servir de cortina de contenção para a construção de subsolos. A estaca Strauss é executada em uma escavação simultânea com a introdução de um revestimento até sua profundidade. Após isso, coloca uma armação junto à concretagem. O equipamento utilizado é leve, simples, tornando seu uso indicado para terrenos acidentados ou regiões em construções antigas, ou com pé direito reduzido. Porém, por produzir muito resíduo, não pode ser utilizado em solo muito saturado, mole ou na presença do lençol freático. A estaca a trado mecânico ou rotativo tem um processo mais barato e pode ser feita até o nível da água com camisas metálicas. Ela fará a extração do solo e o preenchimento com concreto, onde é possível colocar armadura. As camisas metálicas são retiradas após a concretagem. A estaca hélice contínua é similar ao da estaca a trado, porém a retirada do solo é simultânea com a concretagem. Apresenta baixo ruído e ausência de vibrações.
Ela é extremamente rápida e atinge profundidades elevadas, aproximadamente 3 metros. Por isso são muito utilizadas, desde que não haja impedimentos por causa de rochas e matações. A estaca raiz é uma estaca moldada em loco, onde a escavação é feita por perfuração rotopercussiva ou rotativa, que desce a camisa metálica com proteção ao fuste. Ela pode ser feita com auxílio de fluido estabilizante como lama bentônica ou polímero sintético. Após a retirada do solo, é realizada a concretagem ou argamassa e é colocada a armadura. Possui diâmetros que variam de 150 a 500 mm, podendo atingir profundidades superiores a 50 metros, sendo possível ser utilizada em qualquer tipo de solo. A microestaca é uma estaca moldada em loco, com pequeno diâmetro, podendo ter ou não camisas metálicas. Após a escavação, recebe injeção de cimento ou argamassa e são colocadas armaduras, sendo utilizadas em obras de difícil acesso. A estaca pré-moldada são cravadas no terreno por prensagem, vibração ou percussão, podendo ser em concreto, madeira ou aço. São feitas com muita rapidez e, no caso das estacas de concreto, não devem ser utilizadas em terrenos com grande quantidade de matações ou pedregulhos. Podem ser utilizadas tanto em cima quanto embaixo do nível da água. E para concluir o nosso trabalho, o tipo de fundação escolhido para cada construção é aquele que vai suportar as cargas que vão ser recebidas, né? Sempre buscando respeitar os fatores de segurança, os fatores econômicos, os fatores topográficos e os tipos de solo e a preocupação com as fundações dos vizinhos também se aplicam na escolha do melhor tipo de fundação. Muito obrigada.